Você considera-se livre ou um escravo? Fica até o final deste vídeo. Deus vai falar com você. Agora vamos mergulhar? No Evangelho de João, no capítulo do número 8, versículo 36, está escrito assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, neste mesmo contexto, no versículo 32, Jesus vai falar: se conhecer a verdade libertará. No versículo 34, Jesus fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É sobre isso que Jesus quer falar, que ele, ao estar se denominando o libertador dos escravos. Eu e você somos sabedores que todo aquele que está atrás das grades, como prisioneiro, ele não pode sair daquele lugar, se libertar. Ora, se ele sair por vontade própria, sem a lei o libertar, se a lei inocentá-lo, é apenas um foragido, é um fugitivo, será procurado pela justiça, e se a justiça o apanhar, certamente ele pagará uma pena maior, 2, 3 ou quem sabe até 4 vezes mais. Então percebe aqui que a liberdade não está condicionada àquele que é escravo, mas a um libertador. E quem é ele? Este libertador é Jesus de Nazaré. Eu e você precisamos entender que existem 3 tipos de escravo. E é exatamente aqui onde eu quero entrar. É a mensagem central deste vídeo. Sim, é o alvo em que eu quero hoje atirar minha flecha. É a proposta de Jesus para a sua vida. Há 3 tipos de escravo. Há o escravo que é livre, porém ele se escraviza. Há aquele que se acha livre e é escravo. E o terceiro é o escravo consciente. Permita-te explicar. No Evangelho de João, capítulo 9, vai descrever que os discípulos de Jesus viram um homem que é cego de nascença. E os discípulos interrogam Jesus, perguntando: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus quebra todo o paradigma naquele momento, respondendo ele: nem ele e nem os seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus se manifestassem sobre a vida dele. A teoria, o pensamento e a teologia judaica era de achar que aquele que nascia com alguma enfermidade era resultado do pecado dos seus pais ou até mesmo o que carregava a enfermidade. Então ele dizia, ou ele nasceu em pecado, ou essa enfermidade é um resultado do pecado dos seus pais. Mas aquele menino vai crescendo e vai percebendo que não tinha nada a ver com seus pais. Porque se seus pais tivessem pecado, certamente a entrada deles na sinagoga seria cortada. E seria impedido de adorar na sinagoga. Então, logo, ele chega ao resultado: se eu estou assim, certamente é que eu sou culpado. Eu estou em pecado. A mente daquele rapaz está escravizada, achando que tem um pecado, que nasceu em pecado, quando na verdade ele sempre foi livre. E Jesus vai libertar a mente dele desta autocondenação. Eu conheço muita gente assim, que não se perdoa, que tem uma mente que fica processando pensamentos negativos: estou errado, sou culpado, se condenando todos os dias. E no Evangelho, na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: pois se o nosso coração nos condenar, Deus é maior. Esta palavra condenar, kitagnosko, significa procurar falha. E este Deus é maior, na verdade, Mison, Deus é forte. Ou seja, João estava tentando falar, quando o nosso coração nos condenar, ele ficar procurando alguma falha, colocar contra a parede dizendo que nós somos culpados, ele não pode resistir à graça, o amor, a misericórdia
e o perdão de Deus. Se você se encontra nessa situação, é um livre, mas escraviza sua mente na autocondenação, hoje é o momento de Deus quebrar essas cadeias na tua vida. O segundo, escravo, é aquele que considera-se livre, mas não passa de um mero escravo. Em Lucas 18, versículo 9, Jesus vai contar uma parábola daqueles que confiavam em si mesmo. Esta palavra confiavam, isso no grego significa persuadir a si mesmo, ou seja, é aquele que é convencido. Olha, no contexto o rapaz começa a orar, esse publicano, e ele vai falar dizendo que ele não é como os roubadores, não é como os adúlteros, e ele diz que jejua 2 vezes por semana, dá o seu dízimo. É perceptível que ele coloca um currículo de santidade, que é demonstrar que ele tem PhD em santidade, que ele tem, na verdade, um diploma de santidade. Porém, ele é reprovado por Deus. Por quê? A expressão que ele usa final dizendo, eu não sou como este publicano, revela que ele é um escravo. Ele era acorrentado e amarrado pelas cordas e as correntes do orgulho, atrás das grades da prepotência. Esse rapaz alimentava-se todo dia da própria condenação a si mesmo, porque achava-se livre, mas era um escravo, se alimentando da hipocrisia e julgando o seu próximo. Jesus disse, esse se acha livre, mas não passa do escravo. Porém, o terceiro é o escravo consciente, porque o publicano, ele de longe, ele baixava-se a cabeça e dizia, pecador, pecador, pecador. E Jesus vai tratar acerca desses 2 homens, que o fariseu, ele é aquele que tem orgulho, prepotente, que se exalta. Porém, o outro publicano, que é o escravo consciente, Jesus trata ele como humilde. E você percebe que esse escravo consciente, ele tem até a consciência que ele é escravo. E ele sabe que em si mesmo, ele não pode por si só, jamais, auto se libertar. Ele tem a consciência que ele é dependente de alguém que o liberta. Ou seja, a humildade deste homem faz ele entender que ele é dependente da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Eu lhe pergunto novamente, tu és livre ou se considera um escravo? Não importa como você esteja hoje, Jesus é a liberdade para a sua vida. E eu acredito que, ser escravo ou livre, Jesus vai glorificar o nome dele na sua história. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o seu like, comenta e compartilha.